programa de hoje vai falar sobre as competências da Justiça Militar e as regras previstas aos integrantes das Forças Armadas. Você vai saber por que eles estão submetidos a regras diferentes daquelas aplicadas aos civis. O grande julgamento do STF apresenta um julgamento que envolve um debate sobre a penalidade do crime de deserção. O plenário entendeu que os condenados por este tipo de crime militar não podem receber o benefício da suspensão da condicional da pena, o chamado sursis. Nós estamos falando aqui do sursis da pena. Né? Sursis vem do termo suspensão. Né? Nós suspendemos o cumprimento da pena. A pessoa é condenada, ela deixa de ser réu primária e, em alguns casos, que é o caso aqui da lei militar, se for pelo período de até 2 anos, se a condenação não passar o período de 2 anos, pode ficar suspenso. Ele não precisa cumprir a pena, mediante alguns requisitos que podem ser impostos pelo juiz. Proibição de frequentar determinados lugares, proibição do porte de arma, algumas condições, comparecimento no juízo periodicamente. Então o juiz ele pode colocar algumas condições. E aí fica suspenso por um período de 2 a 6 anos. A gente chama isso de período de prova. Mas resumindo, ele é condenado, só que não precisa cumprir a pena. Mas se nesse período de prova ele cometeu outra infração, descumprir alguma das obrigações, aí ele volta para cumprir a pena. Acho que é alguma coisa que você desiste, né? Tá desertando de alguma coisa, deserção. Tô por aí? É quando o militar deixa de fazer aquilo que é devido, ou ele deixa de se apresentar no tempo certo, no quartel. Não tenho ideia, não faço ideia. Quando o militar desiste da guerra ou abandona. Nenhum palpite. Olha que eu comecei a fazer direito agora, estou no primeiro semestre. Mas crime de deserção a gente não escutou falar ainda não. O desertor é aquele que comete o crime de deserção, previsto no Código Penal Militar Brasileiro. A deserção está prevista no artigo 187 do Código e significa a ausência do militar da unidade em que serve ou que deveria permanecer pelo período de 8 dias, sem autorização ou licença de uma autoridade competente. Se o militar se ausentar do lugar onde ele deva estar, ou ele não comparecer onde ele deva estar por mais de 8 dias, aí ele consuma o crime de deserção. Esse período de 8 dias a gente chama de período de graça. Esse é o período de graça que ele tem para não cometer o crime. Depois desse prazo, ele comete o crime de deserção. O crime de deserção já esteve em pauta no plenário do Supremo em várias oportunidades. Entre elas, durante o julgamento de grande repercussão na época, em 2008, do habeas corpus em favor do sargento Laci Marinho, preso em Brasília depois de ser acusado pelo crime de deserção. O militar ficou conhecido depois de assumir um relacionamento homossexual com outro sargento do Exército, Fernando Alcântara de Figueiredo. No caso concreto de Laci, a liberdade provisória foi concedida pelo ministro Gilmar Mendes. E como no Poder Judiciário, cada caso é um caso. No último habeas corpus analisado pelo Supremo sobre esse assunto, o colegiado decidiu por maioria que não cabe para os condenados por crime de deserção o chamado sursis, que é o benefício da suspensão da condicional da pena. A deserção para as Forças Armadas é um fato tão significativo que, em tempo de guerra, é uma exceção constitucional à vedação da pena de morte. Se for no campo de batalha, se for na iminência de um combate, a pena pode chegar até a pena de morte por fuzilamento. Então, tudo isso indicia que as leis inerentes às Forças Armadas deram um tratamento específico à deserção. Porque o artigo 88 do Código Penal Militar, ele é expresso. Diz quais são as situações que não cabem. Tem situações que cabem. Agora, outras não cabem. Por exemplo, os crimes em época de guerra. Em crime em época de guerra, não cabe hipótese alguma. E outros crimes que atentam, não é, à hierarquia, à disciplina. E um desses crimes que está expresso lá no artigo 88 é o crime de deserção.
Por maioria de votos, os ministros declararam recepcionados pela Constituição Federal a linha A do inciso 2º do artigo 88 do Código Penal Militar e a linha A do inciso 2º do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar. Esses dispositivos vedam o sursis aos apenados pela prática do crime de deserção. O habeas corpus julgado pelo Supremo foi apresentado pela Defensoria Pública da União em favor de um soldado do Exército. O rapaz desertor teve a pena decretada em 4 meses de detenção na unidade militar em que servia. Há no Código Penal Militar outros delitos mais graves do que o crime de deserção, que também atentam contra o princípio de hierarquia e disciplina e que, no entanto, admitem o sursi. Para a Defensoria Pública da União, o exemplo mais forte disso parecem ser os crimes de droga. Porém, para os crimes de droga, seja a posse, seja o tráfico, o sursi vai ser admitido. Por que é, então, que não pode ser admitido para o desertor? As pessoas que cometem o crime de deserção são os jovens prestadores do serviço militar obrigatório, normalmente jovens de 18, 19 anos, normalmente pobres, e que não se adaptam à vida na caserna. E como não têm maturidade suficiente, em muitos casos, para agir de modo diferente, simplesmente passam a faltar no serviço, passam a deixar de comparecer na organização militar por mais de 8 dias. E aí pronto, consuma-se o crime. Permanece preso um bom tempo, 60 dias, normalmente é condenado, ganha o direito de apelar em liberdade e, ao fim, quando a condenação é mantida, ele é obrigado a recolher-se ao xadrez da organização militar. Então, esse tempo em que ele está no ócio, dentro do xadrez, recebendo o soldo, ele poderia estar cumprindo as condições da suspensão condicional da pena, procurando meios de estudar, procurando meios de trabalhar. O relator do habeas corpus, ministro Dias Toffoli, votou pela concessão da ordem. Ele ressaltou que os dispositivos questionados não foram recepcionados pela Constituição de 88 e ponderou ainda que a deserção, no caso concreto, foi consumada por um breve período e o militar se reapresentou à unidade em que servia de forma voluntária, assumindo as consequências e sendo readmitido pelo superior. Não me parece que seja possível, por mero imperativo da lei, impedir a apreciação das condições objetivas e subjetivas do crime de seu autor, por parte do julgador, vedando-se de forma absoluta e cogente a implementação da suspensão condicional da pena. Nessa conformidade, propõe seja declarada não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte da linha A do inciso 2 do artigo 88 do Código Penal Militar e, em consequência da linha A do inciso 2 do artigo 617 do CPPM, em que se exclui em tempo de paz a suspensão, e em tempo de paz apenas, a suspensão condicional da pena aos condenados pela prática de crime de deserção. Por isso, eu estou aqui, no caso concreto, concedendo a ordem, afastando a recepção da vedação legal para implementar em favor do paciente o benefício da sursi, pelo prazo de 2 anos, nos termos do artigo 84 do CPM, devendo ele cumprir as condições previstas no 626 da Lei Adjetiva Castrense, conforme estabelecido no parágrafo 2º do 608 do CPPM, excetuada a da linha A, se ainda estiver ativo no serviço, ficando ele obrigado a comparecer trimestralmente perante o juízo da execução. E depois do voto do relator do habeas corpus, o primeiro a votar, ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a divergência e foi seguido pela maioria no plenário do Supremo. Daqui a pouco, depois do intervalo, acompanhe o voto dele e de todos os outros que participaram do julgamento. Voltamos já. A decisão do plenário do Supremo sobre o crime de deserção, no caso de militares integrantes das Forças Armadas. É este o tema do grande julgamentos do STF de hoje. Acompanhe. O habeas corpus foi apresentado pela Defensoria Pública da União a fim de beneficiar um soldado do Exército acusado de deserção. A defesa pedia o benefício da suspensão da pena que foi imposta ao militar.
o que foi negado pela maioria dos ministros. O relator do habeas corpus, ministro Dias Toffoli, votou pela concessão da ordem. Ele foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente da Corte, Joaquim Barbosa. Todos eles entenderam que os dispositivos do Código Penal Militar brasileiro não foram recepcionados pela Constituição de 88. Eu votaria no sentido de deferir a ordem, né, nos termos já em que pronunciei quando do HC 113.857. E, claro, a consequência seria de admitir, nesses casos, a possibilidade de avaliação, do juiz fazer a avaliação, porque haverá, sem dúvida nenhuma, casos em que essa situação demanda, e talvez aí isso seria até um convite ao legislador para fazer o devido ajuste da matéria. A mim me parece que, no caso, é flagrantemente desproporcional a aplicação da negativa do sursi. A mim me parece que essas pré-exclusões feitas pelo legislador têm um conteúdo arbitrário. Seria preferível que o Código Penal Militar optasse pelo modelo adotado pelo Código Penal Comum, em que se estabelecem apenas parâmetros, cláusulas gerais e não diferenciações em razão de determinados tipos penais. O que se discute aqui não é saber se o delito de deserção, a tipificação, seria ou não incompatível com a Constituição, mas se esta pré-exclusão do benefício da suspensão condicional da pena representaria uma interferência indevida do legislador no poder que o ordenamento jurídico dá ao juiz e à Constituição também para individualizar a sanção penal. A divergência foi aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele ponderou no voto que os dispositivos do Código Penal Militar estão plenamente de acordo com a Constituição Federal de 88 e ressaltou também que a pena aplicada ao soldado desertor foi compreensível e justificável. Eu considero uma opção política legítima. Eu não estou dizendo que boa, nem desejável, mas considero uma opção política legítima do legislador dar aos crimes militares e especificamente à deserção um regime jurídico próprio e tratar esse delito como insuscetível de suspensão condicional da pena. De modo que estou aplicando aqui um princípio de hermenêutica de autocontenção. Tendo havido uma opção política do legislador que não é manifestamente ilegítima, penso que o nosso papel não seja substituir a valoração do legislador processual penal pela nossa própria, ainda que eu não ache o tratamento jurídico do Código Penal Militar o mais desejável. Mas daí a dizer que ele é incompatível com a Constituição, estaria revogado, é um passo diferente daquele que me parece próprio dar-se aqui. O artigo 143 da Constituição diz que o serviço militar é obrigatório, de modo que, se não houver uma consequência jurídica de alguma relevância à deserção, esse preceito fica esvaziado, porque é muito simples não se alistar. Se a própria lei, se o próprio Código Penal Militar fez a distinção entre crimes que admitem a suspensão condicional e crimes que não admitem a suspensão condicional, é porque esse crime é próprio e afronta a hierarquia e disciplina inerentes às Forças Armadas, que o legislador fez essa opção. E aí a postura tem que ser de deferência à escolha do legislador, nesse sentido. O artigo 187 do Código Penal Militar está em harmonia, em estrita harmonia, com o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Porque esse artigo 61 da Constituição Federal ressalva expressamente os casos em que a pessoa só pode ser detida por ordem judicial quando se trata de uma transgressão ou de um crime militar.
Portanto, o próprio Constituinte autorizou o legislador ordinário a ressalvar essas situações, conforme ocorre no caso não apenas do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. E ressaltou o ministro Luiz Fux que a problemática da deserção nesse campo das Forças Armadas ganha uma gradação maior. Por isso é que eu penso que é razoável excluir-se o instituto da suspensão condicional da pena em se tratando de deserção. E a individualização da pena, nós sabemos que não é algo discricionário, é balizada pela legislação. Ficou decidido por maioria que a regra do Código Penal Militar que veda a suspensão da pena em crime de deserção é válida e o soldado do habeas corpus em questão não terá o direito de ter a pena extinta em razão do cumprimento de certas condições. A matéria sobre a recepção ou não dos dispositivos pela Constituição de 88 começou a ser discutida pelo plenário do Supremo em dezembro do ano passado, durante o julgamento do HC número 113.857. Só que, na ocasião, os ministros não se pronunciaram quanto à tese constitucional, uma vez que não se formou maioria necessária de 6 ministros aqui no plenário do Supremo para decidir se a norma foi ou não recepcionada pela nova ordem constitucional. Nesse caso, no ano passado, foi concedido habeas corpus ao desertor em razão de uma regra do regimento interno que se aplica em caso de empate, ou seja, prevaleceu a decisão mais benéfica ao réu. Esse advogado especialista em Código Penal Militar acredita que a decisão foi importante para consolidar jurisprudência do Supremo sobre a matéria. Uma decisão dessa, pelo STF, ela bate o martelo dizendo que, neste momento, o STF entende que esse artigo 88 é constitucional e que todos os juízes abaixo devem cumprir. Porque, se for entrando com recurso até chegar ao STF, o entendimento do STF é esse, que o artigo 88 é constitucional, foi recepcionado pela Constituição e que é vedado o sursi da pena para os crimes de deserção. Então, o STF bateu o martelo. Não é? Qual o juiz auditor, não é, vai querer ter sua decisão reformada lá na frente, já sabendo que o STF entende dessa forma? Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí porque eu volto já. Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão do plenário sobre o sursi aos militares condenados pelo crime de deserção. O julgamento ocorreu no final do mês de maio e ficou decidido por maioria que os militares acusados por este tipo de crime não devem receber o benefício da suspensão condicional da pena. Nas Forças Armadas, esse crime é praticado, é muito comum, pelos recrutas, né? Os soldados que acabaram de entrar. É que eles entram com uma ilusão, pensam que vão fazer uma situação, trabalhar em alguma área, chegam lá, eles vão trabalhar em outra área, se sentem decepcionados ou por problemas familiares, e aí abandonam, como se fosse um abandono de emprego. Eles vão embora e não dão satisfação. E isso é um crime muito grave na esfera militar. A penalidade para esse crime é uma pena de 6 meses a 2 anos, sendo que, se for oficial, essa pena ela pode ser agravada, de 1/5 até 1/3. Então é de 6 meses a 2 anos, sendo que ela pode ser agravada se for um oficial. O professor de Direito Penal também explica as principais diferenças entre os julgamentos realizados na Justiça Comum e na Justiça Militar. É porque na Justiça Comum, quem julga é um juiz togado, com exceção, não é, dos crimes dolosos contra a vida. Agora, na Justiça Militar, o julgamento dos crimes militares propriamente dito, como é o caso da deserção, é julgado pelo Conselho de Justiça Militar, que é um conselho composto por um juiz de direito, um juiz togado,
que nós chamamos de juiz auditor, e 4 juízes militares, que são oficiais convocados para atuarem como juiz num conselho. Ou seja, além de ser um julgamento só técnico, jurídico, não, porque os julgamentos dos juízes militares, eles trazem intrínseco todos aqueles valores do militar, né? O amor à pátria, a dedicação, a hierarquia, a disciplina, todos esses valores já vêm agregados na sua decisão, além da questão jurídica. Grandes julgamentos do STF fica por aqui. Se você quer entrar em contato com a nossa equipe, sugerir um tema ou falar com a nossa produção, é só mandar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!